força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados neste elemento vital. Rios, mares, cachoeiras e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série Água na Boca integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência deste festival. A cada episódio, você faz um passeio pelo repertório dos principais artistas que levaram para cada cidade uma homenagem às suas águas. Iporanga. Que sons revelariam as suas águas? Que melodia poderia acompanhar os mistérios de suas cavernas, o sussurro de suas cachoeiras e o fluxo tranquilo dos rios que modam a vida no Vale do Ribeira? Que música traduziria a harmonia entre o homem e a natureza que aqui se preserva há milênios? Para responder a essas perguntas, o FASA convidou os músicos Marcelo Barbosa e Fábio Zanon para apresentar um programa musical que ressoasse as águas num diálogo entre música e meio ambiente. Peças contemplativas que se entrelaçam com a força simbólica desse elemento vital. Artista brasileiro de grande prestígio internacional, Zanon é aclamado por interpretações que combinam imaginação, integridade e uma poderosa sonoridade. Regente, educador e difusor da música clássica, Zanon tem contribuído para colocar o violão clássico numa perspectiva cultural mais ampla. É vencedor dos maiores concursos internacionais de violão e já se apresentou em mais de 50 países em salas de grande prestígio. Também é professor da Royal Academy of Music em Londres e diretor artístico do Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão. Fábio, antes de mais nada, eu queria te agradecer pela participação no Festival de Artes e Saberes das Águas. E eu queria aproveitar que a gente está nesse cenário incrível, diante do Encontro das Águas de Iporanga, para que você contasse um pouco para a gente sobre esse repertório incrível que você bolou para cá, para essa cidade. Então, o meu duo com o Marcelo dura décadas, a gente começou a tocar juntos ainda adolescente, né? E um dos álbuns que a gente gravou juntos ao longo desse tempo focalizava as montanhas. Então tem uma coisa assim de associar o repertório que a gente toca com os elementos da natureza mesmo, né? A gente pensar numa forma mais integrada de pensar a arte, né? A arte e meio ambiente. E então foi até um pouco natural, assim. Uma outra coisa que uma pessoa que a gente conhece desde que eu era adolescente, desde que eu comecei a tocar violão, foi o Paulo Porto Alegre, que na época eu tive algumas aulas com ele, em festivais e coisa e tal, e ele era um compositor bissexto, e pouco a pouco ele foi se tornando um compositor mais constante. Ele tem uma obra muito grande para violão e com violão. E quando a gente foi montar esse repertório, eu falei, olha só, o Paulo tem uma música chamada Encontro das Águas. Isso vai dar um molho aí, né? E foi bem isso. E o bacana dessa música é que ela tem quase um feeling de música popular, né? Ela poderia, assim, até ser uma trilha sonora de um programa de TV. É uma coisa muito... É uma música plácida. Então eu acho que, assim, pô, que uma ilustração melhor para esse cenário, assim, caiu como uma luva. Agora, a outra obra que a gente toca é do Léo Brauer, quer dizer, um ídolo pra gente aqui na América Latina, o grande compositor. A gente pensa nele como compositor de violão, mas na verdade ele tem uma imensa obra sinfônica. E faz 15 anos ele compôs essa sonata chamada Mitologia das Águas, porque ele sentiu a força que a água tem na imagem da América Latina, da América do Sul para o mundo. Coisa que ele falou, pô, a gente tem o Amazonas, o que mais que você precisa, né? Então ele escreveu essa obra em 4 movimentos, cada um tratando de um acontecimento aquático emblemático do nosso continente. O primeiro movimento que a gente tocou chama o Nascimento do Amazonas, né? Então realmente ele tem uma coisa assim de entender a música como uma coisa que
que pula assim das forças da natureza, né? Ele que escreveu nos anos 70 uma música chamada Espiral Eterna, baseada em teorias matemáticas, astronômicas e tal. Então, acho que assim, casou os compositores com a proposta do festival. E o que você poderia falar para a gente também um pouquinho sobre a peça do Takemitsu? Então, o Takemitsu é um compositor muito querido, eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, assim, cumprimentá-lo. Enfim, é o grande compositor japonês do século XX. Ele procurou uma maneira de casar a cultura japonesa com a música ocidental, chamada música clássica ocidental. Ele foi buscar um pouco nas raízes dele, ele percebeu que essa ideia de contemplação, de irmanar-se com a natureza fazia parte da linguagem dele. Então a música do Takemitsu ela nunca é rápida, ela é uma música que pode ser súbita, ela pode ser surpreendente, mas ela é uma música de contemplação. Ele fala que é como um jardim japonês, você vai andando e você vê os elementos, né? Rocha, a água, as árvores, daí você volta e aqueles elementos mudam de configuração à medida em que você caminha, né? O seu caminhar muda a maneira como você se relaciona com a natureza. E isso aí é muito presente na música dele. E essa música, Toward the Sea, né, tem 3 movimentos que tratam não somente sim, da ideia do mar, é uma música toda ondulada, ela tem esse fluxo e refluxo que a gente percebe no mar, mas ao mesmo tempo ela é muito literária, porque ela fala de Moby Dick, ela fala de Cape Cod, né? Então a gente toca isso há muito tempo e o bacana é que é para flauta em sol, né? Que é uma flauta que é muito mais fácil você controlar as sonoridades mais suaves, então o casamento com o violão assim é fenomenal. Às vezes você parece até que o som da flauta está saindo de dentro do violão. Você teve 2 outras obras que aí não estavam no contexto das águas, mas que você trouxe para o programa. Uma de um repertório que você domina há muitos anos, que é esse repertório espanhol, né? E uma outra peça também do Bartók. Se você puder falar um pouquinho para a gente dessas 2 obras e a tua relação com elas. Eu achei que se a gente tocasse só música contemporânea, mais contemplativa, ia ficar um programa um pouco desequilibrado e talvez até um pouco desinteressante para o público. Então eu decidi tocar. O Marcelo tocou alguns solos e eu toquei 2 peças espanholas que eu acabei de gravar no meu último álbum. Um momento assim emblemático, crítico dentro da história do violão, que é um momento em que os compositores que não tocavam violão começam a escrever para violão. É o primeiro momento na história, assim, né? E eu juntei todas as obras espanholas desse período num álbum só, aproveitei para divulgar. E, enfim, a música é muito boa, é a música que todo mundo ouve e fala, não, violão clássico é isso, né? E o Bartók é uma música que eu toco com o Marcelo há muito, muito tempo. É uma transcrição, quer dizer, o próprio Bartók ele fez várias versões dessa música. Tem para violino e piano, tem para orquestra de cordas, enfim, ele fez várias versões. Então é uma música que se presta muito a esse tipo de arranjo e você traz um outro ziriguidum assim pro programa, né? Assim, é uma música claramente de influência cigana, é uma outra linguagem. Então foi justamente para criar contraste dentro de um programa que estava bastante contemplativo, né? Uma música mais cheia de energia, assim. Conversei também com o flautista Marcelo Barbosa, igualmente respeitado pela solidez de seu trabalho orquestral, atualmente como primeira flauta da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. Marcelo é professor associado da Royal Academy of Music em Londres e mantém uma constante atividade como solista no Brasil e na Europa, pontuada por gravações realizadas para importantes selos internacionais. O artista divide sua residência entre o Brasil e a Suécia. Me fala um pouquinho como surgiu esse duo seu com o Fábio. Olha, eu não sou natural de Jundiaí, mas eu cresci em Jundiaí. E a minha formação musical é toda de Jundiaí. E o Fábio é de Jundiaí também. A gente começou a tocar muito cedo, né? Nosso primeiro recital, eu tinha 16 anos. E a gente
desde sempre, tinham uma empatia muito espontânea, né? Musical e pessoalmente, né? O Fábio é padrinho de um dos meus filhos, né? Um dos CDs que a gente tem, a ideia, e ela ainda está mantida, era fazer dos 4 elementos. A gente fez o das montanhas, que seria a terra, e já tem o negócio da água, que Takemitsu, Brouwer, a gente tem uma outra peça, Bagatela das Ondas. A gente vai trabalhar o fogo e o ar ainda. E tocar com o Fábio é sempre... A gente, ao longo dos anos, a gente consegue ter essa coisa de fazer coisas sem precisar conversar. E às vezes a gente até se surpreende como é que a gente resolveu algumas coisas sem praticamente ter falado nada sobre isso. Eu toquei uma das improvisações do Camargo Guarnieri, né? Essa em especial, para mim, ela é muito cara, é música do coração, realmente. O Guarnieri, eu acho que erroneamente, ele é tido como, por algumas pessoas, como um cara muito cerebral, e eu acho que isso é uma injustiça, porque assim, ele tem um domínio técnico, escreve muito bem, e as pessoas acham que ele é muito cerebral. E eu acho justamente o contrário, ele é extremamente expressivo, e eu acho que essa improvisação é uma coisa, um ótimo exemplo disso. Ela foi dedicada ao pai do Mignone, né? E eu gosto de colocar uma certa relação entre mim e essa peça que eu gosto muito. O Alfério Mignone, ele veio para o Brasil, né? E ele veio para tocar, ele era a primeira flauta da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. O cargo que eu ocupo há 19 anos agora. Então eu ouso e me dou esse privilégio. Eu também tenho uma relação com essa obra. E eu acho que ela de uma força expressiva e é um grande exemplo da música brasileira, que eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tem isso aqui é Brasil, né? E a gente tem que cuidar e a gente cuida da maneira que a gente pode. Com sua mistura de repertórios contemplativos e enérgicos, esse programa celebra, em sua maior parte, a água como fonte de inspiração artística para seus compositores. Melodias que ressoam nosso compromisso com a preservação, com a vida que pulsa na água e com as histórias que elas guardam. Assim como as águas de Poranga nunca param de fluir, a música também pode ecoar sua beleza, força e mistério. Encerramos esse programa com um convite para que vocês assistam na íntegra a apresentação do violonista Fábio Zanon e do flautista Marcelo Barbosa na série Música das Águas. Confiram também o episódio dedicado às belezas naturais, às artes e os saberes de Poranga na série O Caminho das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos do Fasa Digital e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nossos canais e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. Fasa, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver.